Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula, né? A aula de hoje de Geografia. Iniciando o módulo 2. Peguem o livrinho de vocês na página 36, certo? Para acompanhar a leitura e a explicação. Ok, galera? Vamos lá? O relevo no Brasil. Lembrando, página 36. O relevo do Brasil. A superfície da Terra é bem diferente de um lugar para o outro. Lembrem-se, ignorem o galo. É da casa do vizinho. Ignorem o galo. A superfície da Terra é bem diferente de um lugar para outro. É possível perceber essas diferenças no solo brasileiro, bastante marcado no aspecto físico, ou seja, na sua forma. Relevo é o conjunto das formas da superfície terrestre, ou seja, as diferenças de níveis entre os terrenos baixos ou elevados, planos ou acidentados. Ao longo do tempo, o relevo terrestre sofre alterações, seja por condições naturais como ventos, chuvas, atividades vulcânicas, terremotos, seja pela própria ação do ser humano. Então, vejam lá. Diz o que, iniciando aqui com vocês? Que a superfície da Terra é um lugar diferente de um lugar para outro. Por exemplo, nós sabemos que tem lugar que é bem frio, como, por exemplo, o Polo Norte, é bem gelado, cheio de neve, né? Aqui no Brasil não é. Então, existe essa variação de lugar para lugar. Tem lugar onde neva, tem lugar onde não neva. Uma coisa simples, por exemplo, plantar uva. Não é em todo e qualquer lugar que a gente pode plantar uva, né? Tem que ter um ambiente propício de temperatura, né? Então, uma das coisas mais legais do nosso planeta Terra é esse, né? A variação de acordo com o lugar que está, certo? Aí aqui vou reforçar, o relevo é o conjunto de formas da superfície terrestre, os diferentes níveis entre terrenos, certo? Então, por exemplo, tem lugares no nosso planeta que o quê? É deserto. Tem lugares como aqui, não é. Tem lugares onde chove bastante, é bem molhado, é bem úmido. E lugares que é mais seco, né? Então, existe essa diferença de relevo. Ok, pessoal? As principais, lembrando que uma das coisas que mais interferem no relevo são o quê? As condições naturais. Quais são? Vento, chuva, atividade vulcânica, terremoto. Tudo isso interfere, certo, galera? As principais formas de relevo são montanhas, planaltos e planícies. Há também as variantes do relevo, que são as mudanças ocorridas nas formas de relevo no decorrer do tempo geológico, como depressões, serras chapadas, tabuleiros, montes ou morros, patamares e outras configurações como ilhas, vales e dunas. No Brasil ocorrem predominantemente os planaltos, as planícies, as depressões, as chapadas e as serras. Então, o nosso país, o nosso Brasil, nós encontramos vários tipos diferentes de relevo, né? Então, o Brasil ele não é basicamente deserto, ou ele não é basicamente montanhas, ou ele não é apenas planícies, que são aqueles mais retinhos, né? Então, no Brasil você pode encontrar diferentes tipos. Por exemplo, aqui o Marizal nós não temos nada mais alto como montanha, por exemplo. Mas a gente vai bem ali, por exemplo, em Martins, e é uma cidade como se fosse em cima de uma montanha, né, galera? Então, existem essas diferenças de lugar, né? Diferenças de relevo, certo? O que são planaltos? São superfícies planas ou levemente onduladas que se estendem em terrenos elevados. A maior parte do relevo brasileiro é formado de planaltos. O mais importante são Planalto dos Guianas, Planalto Brasileiro, Planalto Atlântico e Planalto Meridional. Então, se eu pedir a vocês numa atividade, cite os tipos de planalto, vocês já sabem, tá aqui. Certo, pessoal? O que são planícies? São grandes extensões de terras, planas ou levemente onduladas, com baixas altitudes. Tia, não é a mesma coisa do planalto, não? Lê de novo para você ver. Planaltos são superfícies planas ou levemente onduladas. Planícies são extensões de terras planas ou levemente onduladas. Tia, não é parecido, não? É sim, é bem parecido. Só que lembrem-se que nos planaltos, eles são mais altos, então a altitude deles é maior.
E as planícies, né? Elas são baixas, certo? Eles são mais ou menos reto, né? É uma linha reta que você consegue enxergar reto, mas eles são baixos. Existem algumas elevações, coisas poucas, né? Umas montanhas, umas pedrinhas, ok, né? Mas eles estão abaixo, né? São uma linha baixa, certo? Nosso território possui 4 planícies principais: a amazônica, a do Pantanal, Mato Grossense, a do Araguaia e a costeira ou litorânea. O que são depressões? São áreas rebaixadas em relação ao nível do mar ou às áreas vizinhas. As da área do mar são chamadas de depressões absolutas e as das áreas vizinhas chamadas de depressões relativas. Algumas das principais depressões brasileiras são as norte e sul amazônicas, a do Araguaia-Tocantins, a do Amazônia Ocidental, a sertaneja ou do São Francisco, a do meio norte, a periférica da borda leste, da bacia do Paraná e a periférica sul rio-grandense. O que são chapadas? São geralmente planas com altitudes elevadas e lados que podem apresentar diferentes inclinações. Algumas das principais chapadas do Brasil são a da Bacia do Paraná, a do Rio São Francisco, a do Araripe, a Diamantina, a dos Parecis, a dos Veadeiros, a dos Guimarães e a do Meio Norte. Tia, mas não é bem parecido com Planalto, com Planície? É também, só que vocês podem olhar para a imagenzinha que está aí no livrinho de vocês vão ver basicamente por que ele é diferente. É como se fosse uma montanha, e aí lá em cima, ao invés de ela ser assim, né, ela é assim, ela é reta, viu, galera? O que são serras? São áreas elevadas e acidentadas formadas por rochas de natureza diversa. As Serras do Mar, do Mantiqueira e do Espinhaço são algumas das principais representantes do Brasil, né? Então, as serras é o que a gente mais conhece, que a gente tem ali a Serra de Martins, né? Então, isso é o que é mais familiar para nós, certo, pessoal? Atividadezinha para vocês, página 38 e 39 do livro de Geografia, certo? Respondam dúvidas, pode olhar no conteúdo para responder, certo? E no livro de reforço, eu quero que vocês façam apenas a página 94, certo? Livrinho de reforço, página 94. Nós encerramos aqui a semana. Espero que vocês tenham um bom fim de semana, né? Com saúde, tudo em paz. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, né? Então, até a nossa próxima aula, até segunda-feira. Divirtam-se, bom fim de semana, assistam muito filme, comam muita pipoca, aproveitem bem o fim de semana. Tchauzinho!